Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é a questão da semana. Para quem não sabe, nesse ano de 2024, eu estou realizando várias correções de várias questões para te ajudar a fazer uma melhor prova. Então, se você que quer se preparar comigo, já se inscreve no canal, já deixa seu like. Aqui tem questão de correção de vestibular paulista, de Enem, de outros vestibulares. Se tiver alguma questão específica que quer ver por aqui, só deixar aqui nos comentários qual é a questão. Se quiser algum vestibular específico, também deixa por aqui. Eu vou adorar te ajudar. Hoje é dia de Enem, vamos falar um pouco de Enem, mais especificamente de uma questão que eu vejo muita gente errando. Eu não considero uma questão muito fácil, porque muitas das vezes vocês esperam a resposta ali já no texto, né? Ah, é porque história é só ler o texto e tal. Não, gente, tem que saber a história. Se fosse só ler o texto, seria uma prova única e puramente de interpretação. Não é o caso, tá? Então, quem não fez essa questão ainda, dá um pause e faz essa questão que ela foi um pouco errada, assim. Eu vejo muita gente errando ela, então tenta fazer antes de assistir essa correção, tá? Então, pausou? Não pausou? Já fez? Vamos ver comigo, ó. Havia já muito tempo que a Europa desfrutava os benefícios da vacina e arrancava a morte de milhares de inocentes, condenados a serem vítimas do terrível flagelo das bexigas, e o governo de Portugal nunca se lembrara de transmitir ao Brasil o mais útil das descobertas humanas, quando, aliás, nenhum país mais do que ele carecia desse salutar invento, ou se atendesse às vantagens da população ou o perdimento das imensas somas da mortandade contínua de escravos, que este flagelo devorava. O certo é que, mais ocupado do seu ouro que de seus habitantes, Portugal, como em outros muitos casos, esperou que o Brasil, por seu próprio impulso, remediasse a este mal. Então, aqui o título para uma história da vacina do Brasil, um manuscrito inédito. Beleza. Olha só, gente. Antes de fazer a questão, eu sempre gosto de analisar o texto. Porque, geralmente, principalmente no Enem, a gente tem uma análise textual que contribui, que ajuda para a gente achar a resposta. Basicamente, o que o texto está falando aqui? Olha, mesmo com a vacina descoberta, os portugueses se vacinavam, mas não contribuíam para a colônia, né, que é o Brasil. Então, cometeu aí um crime, digamos assim, nesse sentido, porque o Estado português ajudava Portugal, mas não ajudava o Brasil. É isso. Escrito em 1828, o texto expressa a seguinte ideia de origem iluminista. Ai, Tati, mas foi escrito em 1828, não era colônia mais. Tá, mas isso não quer dizer que ele não esteja falando do passado, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele foi ser uma crítica iluminista, porque a gente está aí no século XIX, o iluminismo século XVIII teve seu auge, mas essas ideias continuaram existindo. Então, qual a ideia de origem iluminista? Então, nasceu no iluminismo e essa ideia perdurou, continuou. Letra A. Leis observáveis regem o mundo material. Gente, não, né? Eu acho que não tem nem muito sentido aí a alternativa. Leis observáveis. As leis que se observam regem o mundo material, dominam o mundo material. O que isso tem a ver com o assunto? Nada, né? Letra B. O monarca racional promove a sociedade justa. Eu acho que isso aqui pode ser um distrator, né? Só que assim, aqui a gente está fazendo uma crítica, né? E o iluminismo, a sua origem, a sua base é com relação a críticas, né? Letra C. O direito natural justifica a liberdade dos homens. De novo, é um distrator, porque fala-se de direito natural no iluminismo? Fala, né? Mas aqui tem alguma relação? O direito natural à liberdade justifica a liberdade dos homens? A gente está falando de saúde, a gente está falando de um Estado que não está prestando atenção na saúde, né? Letra D. A produção da terra garante a riqueza das nações. Gente, Riqueza das Nações é o nome da obra do Adam Smith. Vocês separaram que todas as alternativas aqui são vocabulários utilizados
nas ideias iluministas, né? A maioria delas. Então, é para confundir mesmo, é de propósito mesmo. Mas a gente tem que lembrar do que a gente está falando no texto. Alguma dessas se remete ao texto? A gente está falando produção de terra garante riqueza das nações. A gente está falando de vacina, de saúde, de negligência. Negligência. Portugal ignorando o Brasil no sentido da saúde. O Brasil só serve para exploração. Basicamente isso. E letra E. A responsabilidade dos governantes assegura a saúde dos povos. Tá falando até de saúde, né? Ai, Tati, mas isso não é iluminista. Mas esse é o problema. Vocês esperam literalidade. Ai, literalmente eu vi um texto iluminista falando isso. Quando a gente estuda iluminismo na escola, não. É claro que eu nunca li todos os iluministas, todos os textos dos iluministas, e acho que isso não vai acontecer na minha vida, né? São muitos, né? Só a enciclopédia aí a gente tem milhares de volumes. Agora, a questão é o seguinte: quando a gente fala a responsabilidade dos governantes, eu posso falar, por exemplo, de contratualismo? Posso, né? O contratualismo e vem de correntes iluministas, não todos, né? O Thomas Hobbes a gente estuda como um contratualista que vem anteriormente a essa questão iluminista, mas a gente tem o John Locke, a gente tem o Rousseau, e o Rousseau fala muito bem disso. Dentro do contratualismo, a gente tem a população, a sociedade, cedendo liberdades para um soberano, e aí, dependendo do contratualista, é que ele vai argumentar sobre esse soberano, mas o soberano é o Estado, e esse Estado tem que dar segurança, tem que garantir os direitos dessa população, dessa sociedade. E é o que está falando aqui na letra E, concorda comigo? Então, é uma ideia de origem iluminista, quer dizer que então, a ideia de origem iluminista é que o Estado tem que garantir os direitos dos cidadãos, né? Da população, da sociedade, né? Agora, a partir disso, a gente tira do texto a questão da saúde. Então, entendam que essa questão é uma questão mais complexa. Ela não tá te dando literalmente as coisas. Você tem que entender de iluminismo, você tem que entender dessas ideias, para aí sim você trabalhar na sua cabeça o que uma coisa liga com a outra. E eu gosto muito de falar isso para todo mundo que estuda comigo, e eu tenho muita sorte de que muita gente estuda comigo ou online ou presencial, que você precisa, você não pode usar só o texto e não pode usar só os seus conhecimentos. Pensa se você usasse só os seus conhecimentos, o tanto de coisa que fala aí sobre iluminismo nas alternativas. Pensa se você usasse só o texto, você ia achar literalmente as questões do texto? Não, porque você não sabe aí que ideia de origem iluminista que ele está perguntando, né? Ele não tá te dando a ideia, ele tá te perguntando qual é. Então, se você não sabe, e se você não trabalha o texto, se você não tem esse conjunto, não tem como você acertar. E eu gosto do Enem por isso, porque você vai usar o seu conhecimento histórico. Você não vai decorar nada, né? Você vai aprender e usar esse conhecimento. Isso é o que eu acho mais bonito na prova. A prova tem 1 milhão de defeitos? Eu sei que tem. Mas isso não é um defeito pra mim, é uma qualidade, tá? Deu pra entender? Ficou claro? Eu espero muito que eu tenha te ajudado. Se eu te ajudei, se você chegou até aqui, não se esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta o que você tá achando, se você tá curtindo, compartilha com seus colegas. Gente, são 11 horas da noite do domingo, da semana que eu lancei esse vídeo. E eu tô rouca e tal, tentei que a voz melhorasse e não melhorou. Mas tudo isso aqui eu faço por vocês. E as únicas coisas que eu peço são essas que todo mundo que produz na internet pede, né? Eu acho que não é demais. Então eu agradeço muito a sua atenção, muito obrigada pela sua atenção. Um beijo e até a próxima.